Entrevista: militar russo que desertou e denunciou falhas no exército pede asilo na França. Com a ajuda de uma ONG russa, Pavel Filatchev, ex-paraquedista do 56 Regimento de Assalto Aerotransportado russo baseado na Crimeia, conseguiu escapar da Rússia, onde poderia ser condenado a 15 anos de prisão depois de denunciar o estado lamentável do exército russo e a operação militar que seu país realiza na Ucrânia, graças a uma delicada operação montada por uma ONG. O soldado chegou a Paris no domingo, dia 28, e agora pede asilo político na França. Entrevista: militar russo que desertou e denunciou falha do exército pede asilo na França. Os repórteres Anastasia Bechil e Denis Stretelkov, da redação russa da RFI, encontraram o militar do aeroporto Charles de Gaulle em Paris, próximo da área de espera dos requerentes de asilo. Na entrevista, Filatchev contou o quanto se sentiu enganado por Moscou ao ser obrigado a combater com equipamento defasados e em péssimo estado em uma guerra cujas razões foram distorcidas. Muitos soldados ainda hoje estão prontos para morrer pelo meu país porque não sabem quais são as causas desta guerra. Eles veem que há muitas mentiras, que há muitas baixas entre a população civil, mas não entendem que a OTAN ou outros não estão nos ameaçando de forma alguma. Nisso, militar, esta é toda mentira e horror desta guerra. RFI: como você se sente hoje? Pavel Filatchev: sinto uma incerteza, não sei como me sinto, o que devo fazer, já que há 2 semanas eu me acostumei com a ideia de que ia apodrecer em uma prisão russa ou que seria morto depois do que eu disse sobre o que está acontecendo na Ucrânia e no exército russo. Eu havia dito a mim mesmo que, na melhor das hipóteses, eu não seria libertado da prisão até uma idade avançada. Depois de publicar sua história na internet e dar algumas entrevistas na Rússia, você acabou de decidir deixar seu país. Você foi retirado com a ajuda da ONG do Egito da França, Gulagu.net. Foi uma longa jornada, 5 fronteiras cruzadas com muitos obstáculos, principalmente durante sua última escala antes de Paris. Sim, eu tive em Tunis e lá fui preso pelas forças especiais. Homens vieram no meio da noite, me algemaram, eles não tinham mandado de prisão. Eles me detiveram por 24 horas e me acusaram de terrorismo, extremismo e ligações com mercenários. Depois, homens das forças especiais chegaram a me disseram que eu tinha que deixar o país. Foi quando tomei a decisão para ir a Paris para buscar asilo. Quando você chegou ao aeroporto Charles de Gaulle, você gravou um vídeo no qual você aparecia rasgando seu passaporte russo, seu cartão militar e outros documentos oficiais. Qual era o objetivo desse gesto? É um gesto que eu fiz sob a influência da emoção. Você deve saber que no início eu não tinha planejado vir aqui na França. Fui tomado pelas emoções. Tenho 34 anos e por toda a minha vida eu quis ser útil ao meu país. Mas hoje entendo que vivi esses 34 anos, mas na verdade ninguém precisa de mim. No meu país não há liberdade de expressão. No meu país os direitos militares de todos os cidadãos em geral são inexistentes. Quando me encontrei no aeroporto Charles de Gaulle, senti ressentimento porque durante toda a minha vida quis ser útil ao meu país. Eu estava pronto para morrer por meu país, mas percebi que meu país não se importava comigo nem com ninguém que morreu. Para mim é triste e frustrante entender que no meu país o preço da vida humana está próximo de zero. Por isso rasguei meus documentos, meu certificado de veterano, graças ao qual eu recebi uma pensão na Rússia, minha cartilha militar, meu passaporte, rasguei tudo e fiz que desaparecesse do banheiro. Com este gesto também quis mostrar aos meus compatriotas que o governo russo e o povo russo não eram a mesma coisa. Você lutou no sul da Ucrânia em Kherson, na região de Mykolaiv, no 56 Regimento das Tropas Aerotransportadas, baseados na Crimeia. Depois de sofrer uma lesão do olho, você desertou e publicou sua história.
você denuncia o despreparo das tropas táticas de outra época e uma falta de gritante de equipamentos. Por que fez isso? O problema decorre do fato de que a corrupção no exército é generalizada, assim como em outras estruturas. É por isso que, seja munição, material, equipamento, sempre há falhas, ou seja, no papel está tudo bem, os relatórios indicam que está tudo em ordem, mas na realidade há muitas coisas que não estão funcionando, e o resultado é que os militares não estão prontos para cumprir as tarefas que lhes são atribuídas pelo governo. Eu diria que pelo menos um veículo militar de 100 em 100 está totalmente defeituoso. Ou é a transmissão que não funciona, ou não tem mais janelas, ou não tem mais freios, mas no relatório esse material está em boas condições. Acontece até de um material completamente diferente estar indicado do papel, mas na realidade é bem diferente. Que problemas você enfrentou dentro de seu batalhão? Nosso batalhão foi enviado para a guerra em pequenos UAZs, veículos militares que foram projetados há meio século, e foi nessas máquinas que minha unidade de assalto foi enviado para a batalha. Em alguns veículos, as portas tinham grandes fendas, e em outros eram muitos, não havia mais ar quente em pleno inverno. Outros ainda estavam sem freios, sem luzes. Metade desses veículos deveria estar fora do serviço. O que você acha que há para ganhar com veículos que foram feitos há 50 anos? É claro que não ia corresponder de forma alguma aos padrões atuais. Este estado de degradação que você descreve teve, na sua opinião, impacto no desenrolar da guerra? Tem uma verdade estabelecida para os militares: se um soldado está com fome e com frio, será ainda mais difícil para ele alcançar seus objetivos. O fato de termos munições, colete de prova de bala ou até kits de primeiros socorros de pior qualidade que os ucranianos obviamente teve um impacto nos objetivos que foram estabelecidos pelo exército russo. O que você sabe sobre o estado de espírito dentro do exército? Existem muitas pessoas que pensam como você, que compartilham o seu ponto de vista? Há muitos soldados que são como eu. Quando muitos soldados viram no início da guerra que estávamos sendo enganados, que não era uma guerra justa, eles se recusaram a participar. Mas ao mesmo tempo, muitos soldados ainda hoje estão prontos para morrer pelo meu país porque não sabem quais as causas dessa guerra. Eles veem que há muitas mentiras, que há muitas baixas entre a população civil, mas não entendem que a OTAN ou os outros não estão nos ameaçando de forma alguma. Muitos continuam a acreditar nessa narrativa e permaneceram na linha de frente. Esta é toda mentira e o horror desta guerra. Você estava na frente sul quando o horror do massacre de Bucha da periferia de Kiev foi documentado. Você testemunhou algum abuso? No meu regimento havia pessoas muito diversas, há bandidos e mocinhos, espertos e estúpidos, mas sei que nenhum deles executou prisioneiros. Todos nos conhecemos bem, conversamos e sei que ninguém cometeu tais atos. Porém, sim, eu disse que no meu regimento haviam pessoas que roubavam coisas, laptops, telefone, mas nada mais. Sobre o que aconteceu no fronte norte, ouvi dizer que a comunidade internacional obteve muitas provas de que nós soldados, meus colegas, cometeram um número impressionante de crimes. Não acredito, não quero acreditar, mas entendo que há tantas evidências e que tais atos ocorreram. Eu considero que o governo russo desonrou seu próprio povo e o exército russo, recusando-se a aceitar essas questões, ignorando todas essas acusações. Você acha que o livro que você publicou na internet em russo poderá estimular outros soldados a seguir o meu exemplo, a baixar as armas? Mesmo que 100 pessoas decidissem não ir à guerra depois de ler minha história, eu já consideraria isso uma vitória pessoal. Pensarei, então, que mantive minha promessa diante de Deus e que fiz o que estava ao meu alcance. Neste momento, vou fazer tudo o que eu puder para tentar parar essa guerra, para garantir que os meus compatriotas não participem mais nessa guerra. E é por isso que eu vou continuar, na medida do que eu posso, a trazer conhecimento sobre a verdade.